Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O mecânico negro conserta o jato de um bilionário. Ela o pede em casamento na frente de todos dentro do terreno privativo do aeroporto de Palm Beach, Flórida. O calor parecia dançar sobre o asfalto como uma onda invisível. Os motores dos jatos particulares zumbiam suavemente, numa harmonia silenciosa de luxo e potência. Manobristas uniformizados de branco corriam entre as limusines pretas, e garçons elegantes colocavam as últimas bandejas de champanhe em mesas dispostas sob tendas com ar-condicionado. Tudo parecia pronto para um dos eventos mais esperados pela elite americana, Gala Anual de Caridade da Fundação Monroe, uma organização de renome mundial liderada pela poderosa Savannah Whitmore. Todos os anos, os maiores nomes das finanças, do cinema, da política e da tecnologia se reuniam aqui para doar, ou melhor, para serem vistos doando. Vestidos de grife combinavam com relógios colecionáveis, sorrisos radiantes ocultavam ambições e apertos de mão às vezes valiam milhões. Os jatos particulares, alinhados como troféus, brilhavam ao sol, com suas fuselagens polidas à perfeição, prontos para levar seus donos para seus paraísos fiscais ou para outras galas igualmente prestigiosas. Pareciam ali parados como joias em um cenário de asfalto em chamas. Mas por trás desse cenário onírico, num hangar mais discreto, quase esquecido pelos flashes e pelos jornalistas, havia outro mundo. Um mundo sem laços ou prosa açucarada. Um mundo onde mãos enegrecidas pelo óleo contavam as histórias mais verdadeiras. Ali, agachado sob a barriga metálica de um jato particular, um homem com um macacão manchado de graxa enxugava a testa com a parte de trás da manga. Seu nome, Dario Coleman, 36 anos. Mecânico de aeronave certificado, apaixonado por motores, engrenagens e voo desde a infância. Um homem das sombras. Um gênio da tecnologia com uma voz calma e um olhar franco, a quem poucas pessoas notavam, até o dia em que precisaram desesperadamente dele. Darius era negro, calmo e discreto. Sua pele, marcada por longas jornadas de trabalho, contrastava com o cromo reluzente dos aviões que consertava. Filho de um veterano de guerra e de uma enfermeira do Bronx, crescerá num mundo duro, mas digno. Seu pai, silencioso mas rigoroso, ensinara-o a acordar cedo, a dizer o que dizia, a fazer o que dizia. Sua mãe, gentil mas firme, incutira-lhe o gosto pelo cuidado, pela precisão e pela honra nos pequenos gestos. Darius não tinha estudado em uma escola de ponta. Não tinha um Rolex nem contatos influentes. Mas tinha mãos que salvaram vidas a 10.000 metros. E acima de tudo, ele tinha a exigência de um trabalho bem feito, sem necessidade de aplausos. Para ele, a glória não estava nos holofotes, mas no silêncio do motor que voltou a funcionar graças a ele. Toda semana, ele consertava jatos de bilionários, celebridades, políticos de alto escalão, pessoas que muitas vezes nem olhavam para ele. Como se ele fosse parte do solo, como se ele fosse apenas mais uma engrenagem substituível em um sistema ocupado demais para parar. E ele não se importou. Combinava com ele. Ele não estava lá para brilhar, estava lá para entender, para resolver, para consertar, para manter o mundo girando, mesmo que ninguém tenha dito obrigado. Mas naquele dia, enquanto o céu parecia engrossar com calor e expectativa, algo incomum aconteceu. O jato Gulfstream G700, um carro-chefe da tecnologia aeronáutica privada, pairava no centro da pista como um falcão caprichoso. Propriedade de Savannah Whitmore, 41, não era apenas um meio de transporte. Era uma extensão do seu poder, da sua imagem, do seu império. Herdeiro direto do conglomerado Energia Whitmore, Savannah era conhecida nos 5 continentes. Uma empresária temida, investidora visionária e patrocinadora extravagante, ela combinava autoridade gélida com charme magnético. Seu nome fazia alguns conselhos tremerem. Sua mera presença podia fazer o valor de um projeto subir ou descer. E naquela manhã, ela estava furiosa. O jato se recusou a decolar. Já estavam a bordo seus arquivos confidenciais, seu consultor pessoal e um contrato multimilionário que deveria ser assinado nas torres de vidro de Manhattan antes das 18 horas. Ela patrocinava um fundo mútuo. Desenvolvimento sustentável, uma nova imagem verde que ela estava construindo estrategicamente. E esse colapso não era uma opção. Savannah, vestida com um elegante terno branco Alexander McQueen, com óculos escuros como uma armadura no rosto, saiu furiosa do lounge privativo usando saltos agulha. Ligue para qualquer um. Quero esse jato consertado em menos de 2 horas. Não 3. 2. Os técnicos do aeroporto, todos em trajes formais, entreolharam-se. Silenciosos.
envergonhados. Nenhum deles ousou dizer a Savannah Whitmore que o problema envolvia o sistema de controle de altitude, um módulo complexo, instável e potencialmente perigoso de manusear sem uma experiência excepcional. Alguns recuaram. Outros fingiram consultar tablets. Mas um nome sussurrado inicialmente por um jovem engenheiro estagiário acabou chegando a todos os rádios internos. Ligue para o Darius. Quem o conheceu sabia. Quando o motor diz não, só ele sabe fazer com que ele diga sim. 20 minutos depois, uma van branca entrou silenciosamente na pista. Sem escolta. Sem insígnias visíveis. Apenas uma caixa de ferramentas pesada, luvas penduradas no cinto e uma figura alta, sólida e concentrada. Dario Coleman. Protetores de ouvido colocados, óculos de segurança abaixados, rosto fechado, sem expressão. Ele não correu. Caminhou com passos firmes e seguros. Como se soubesse que a máquina ia quebrar. Não por pânico, mas porque ele entendia a linguagem dos motores. Os assistentes de Savannah circulavam, verificando seus relógios, olhando ansiosamente para o hangar VIP. Darius não respondeu. Ele subiu na cabine como um cirurgião entrando em uma sala de cirurgia. Nem uma palavra. Nem um gesto desperdiçado. Lá dentro, ele inspecionou cada sensor, cada junta do circuito de pressurização. Seu dedo deslizou sobre um cabo ligeiramente deslocado. Uma pequena anomalia invisível a olhos destreinados. Ele não sorriu. Reconfigurou, recalibrou e fechou tudo. Tudo isso em um silêncio completo e inabitado. Savannah, de volta à pista, observava-o de longe. Primeiro com aborrecimento, depois com certa surpresa. Este homem não tinha medo dela. Ele não estava tentando impressioná-la. Ele não estava pedindo nada. E acima de tudo, ele trabalhou com precisão cirúrgica. Cada gesto era medido, cada ferramenta dominada. Ela vira engenheiros formados em Harvard gaguejarem em sua presença. Ele nem sequer olhara para ela. Depois de 1 hora, um sopro cruzou os trilhos. O motor do jato foi acionado. Rugido profundo. Limpo. Perfeito. O computador de bordo piscou em verde. Sistemas estabilizados. A aeronave pronta para voar. Darius saiu calmamente, limpou as mãos num pano e ficou em pé a poucos metros dela. Não pigarreou. Não procurou palavras. Simplesmente disse: o sistema de pressurização secundária estava mal configurado. Eu corrigi. Está consertado, senhora. Silêncio. Os comissários pararam de respirar. Um piloto assobiou baixinho, impressionado. Savannah se aproximou lentamente, seus saltos estalando no concreto. Seus olhos azuis o analisavam como um arquivo complexo. Ela nunca tinha visto alguém tão imune à sua presença. Tem certeza? Ela perguntou, como um teste final. Eu nunca assino um relatório se não tiver certeza. Uma respiração. Sem falsa humildade. Sem arrogância. Apenas a verdade nua e crua. Ela o encarou por mais um instante. Sua calma. Seu rigor. Sua humildade. Tudo que ela não encontrava mais em seu mundo repleto de pessoas obcecadas por imagem, bajulação e dinheiro. E pela primeira vez em muito tempo, ela estendeu a mão. Não dar uma ordem. Não para impor uma aliança. Mas para cumprimentar um homem que ela tinha acabado de respeito. Savannah Whitmore. Darius hesitou. Só por um segundo. Então ele tirou as luvas e apertou a mão dela com um olhar franco. E Darius Coleman. Era a primeira vez que ele tocava a pele de uma mulher tão famosa, tão rica, tão fora do seu mundo. Mas não foi a última. Na manhã seguinte, enquanto a luz dourada do sol banhava a oficina de Darius, seu telefone vibrou. Exibia um número desconhecido. Ele hesitou antes de atender. Raramente recebia ligações de estranhos, muito menos de pessoas que não deixassem recado. Finalmente atendeu, ainda segurando um pano. Senhor Coleman. Olá. Sou Amanda Lewis, assistente pessoal da senhora Savannah Whitmore. Ela gostaria de convidá-lo para jantar na casa dela hoje à noite, em West Palm Beach. Darius permaneceu em silêncio por um momento. Achou que era um engano ou uma brincadeira. Ele não conhecia esse tipo de mundo. Não deveria atravessar as paredes invisíveis entre as coxias e o palco. Tem certeza que isso é para mim? Com certeza, ela insistiu. Não é uma reunião, nem um jantar de negócios. Só um jantar. Ele quase recusou. Por reflexo. Por modéstia. Talvez por cansaço. Mas algo no tom daquela voz, e especialmente na lembrança do olhar de Savannah no dia anterior, um olhar que não continha nem desprezo nem expectativa, o levou a aceitar. O portão preto de ferro forjado abriu-se silenciosamente. Uma entrada ladeada por palmeiras levava a uma vila espetacular, suspensa entre o céu e o mar. $20 milhões em vidro.
calcário e linhas limpas. O tipo de casa que você vê em revistas, ou nos sonhos de pessoas comuns. Darius, por sua vez, estacionara sua velha picape Ford do lado de fora, mais por humildade do que por vergonha. Vestira uma camisa azul cuidadosamente passada, calças escuras e seus sapatos de trabalho limpos, mas marcados pelos quilômetros. Uma criada o recebeu com um sorriso discreto e o acompanhou até o terraço. Ser Savannah estava esperando por ele, uma taça de vinho branco na mão, usando um vestido de seda marfim, o cabelo preso em um coque frouxo. Ela se levantou ao vê-lo, com um sorriso inusitadamente sincero nos lábios. Estou feliz que você veio. Ele inclinou a cabeça levemente. Sem elogios. Sem desculpas. Ele respondeu calmamente. Obrigada pelo convite. É impressionante na sua casa. O jantar foi servido ao ar livre, de frente para o oceano, que respirava lentamente contra as rochas. Velas dançavam na brisa e um jazz suave saía dos alto-falantes discretos. Mas o que mais o separava era silêncio. Um silêncio confortável. Savannah, acostumada à tagarelice pretensiosa dos financistas ou às tentativas desesperadas dos homens que queriam seduzi-la, ficou surpresa ao descobrir um homem que não procurava nada, que não tentava brilhar, que não bajulava, que respondia quando você falava com ele. E no resto do tempo, ele ouvia. Ele falava pouco, mas cada frase parecia colocada como uma pedra preciosa sobre uma mesa de madeira áspera. Ela soube que ele havia recusado várias ofertas bem pagas do Vale do Silício para ficar com sua mãe doente, que tinha câncer, que ele estava lendo Toni Morrison e antigos manuais de mecânica, que ele havia projetado um protótipo de um drone de socorro para áreas de desastre, nunca obteve licença por falta de tempo ou de contatos, e que passava os sábados consertando bicicletas para as crianças do bairro sem esperar nada em troca. Ela, normalmente tão falante, se viu ouvindo, por um longo tempo, em silêncio, observando os movimentos das mãos dele enquanto ele falava, notando a precisão de suas palavras, a calma natural de sua voz. Ele não estava tentando impressioná-la. E foi exatamente isso que a tocou. Pela primeira vez em anos, ela sentiu que era realmente vista, não como uma mulher poderosa, não como um nome na capa de uma revista, mas como uma pessoa. Nos dias seguintes, ela lhe escreveu. Depois o convidou novamente. Uma segunda vez. Uma terceira. Sempre de forma simples. Às vezes para um restaurante, às vezes para um jardim, às vezes até mesmo para um passeio na praia. Ele aceitou, cautelosamente. Curioso. Sincero. Pouco a pouco, seus mundos tão distantes começaram a se chocar. Uma noite ela o levou para uma inauguração em uma galeria de arte contemporânea enquanto ela estava ocupada com os fotógrafos. Ele desapareceu por um instante. Ela o encontrou com uma taça de champanhe na mão, em uma conversa imersa com um guarda do museu apaixonado por aeronáutica. Eles estavam debatendo a pressão atmosférica nas primeiras cápsulas espaciais. Ela riu, não porque fosse engraçado, mas porque não ria daquele jeito há muito tempo. Num domingo foi ele quem a convidou para sua oficina, modesta, mas organizada, repleta de motores desmontados, plantas penduradas nas paredes, rádios valvulados antigos. Ela passou a tarde ao lado dele, sem se importar com os saltos ou com o vestido branco manchado de graxa. Ouviu-o explicar os circuitos hidráulicos, as diferenças de tolerância nas peças de um motor a jato, como se estivesse falando com ela sobre um poema. Ele tinha esse jeito de fazer técnica humana. E sem que percebessem, eles se apaixonaram. Mas não como nos contos de fadas. Mas como dois corações cansados que, contra todas as probabilidades, se encontram na mesma frequência. Eles não tinham nada em comum, exceto a coisa mais importante, a verdade. Respeito. Gentileza escondida sob a força. E isso não se parecia com nada. 6 meses depois, o palco foi montado num enorme auditório ecológico no coração de São Francisco. Paredes de plantas cobriam o cenário, holofotes suaves iluminavam o palco e a multidão era composta pela elite mundial, CEOs de empresas verdes, chefes de Estado, representantes da ONU, jornalistas especializados, e influenciadores, é claro. Todo mundo estava esperando Savannah Whitmore, o visionário incansável por trás do Transição Verde de Whitmore, um programa multibilionário para financiar a conversão ecológica de infraestrutura no sul global. Um projeto histórico que redefiniria sua reputação como herdeiro do petróleo. Os jornalistas já se perguntavam quem o acompanharia no palco. Seu advogado? Seu diretor de inovação? Talvez um representante da União Europeia? Quando a luz focada nela, Savannah estava, como sempre, impecável. Vestido esmeralda, porte altivo, sorriso controlado. Mas em seu braço, um homem inesperado. Dario Coleman.
Um terno sóbrio. Sapatos discretos. Um olhar calmo. Alguns murmuravam. Quem era? Um engenheiro? Um gerente de responsabilidade social corporativa? Um novo CEO de startup? Mas Savannah pegou o microfone antes que as especulações se espalhassem. Sua voz, suave, mas firme, ecoou pelo anfiteatro. Senhoras e senhores, sei que vocês vieram para ouvir sobre energia verde, investimentos sustentáveis, números e resultados. E eu os darei a vocês. Mas antes disso, permitam-me uma breve digressão. Um silêncio curioso se instalou. Câmeras giravam. Dedos paravam nos teclados. Gostaria de falar sobre outro tipo de energia. Uma energia que muitas vezes negligenciamos, a da dignidade humana, de trabalho honesto e da ternura invisível. Ela fez uma pausa. O amor nem sempre se encontra onde você o procura. Nem sempre veste um terno ou um diploma de elite. Nem sempre vem numa limusine. Então ela se virou lentamente para Darius, que a olhou com a mesma simplicidade do primeiro dia. Às vezes, o amor é encontrado nas mãos calejadas de um homem silencioso, que não quer nada, exceto fazer as coisas bem. Uma onda de murmúrios percorreu a sala. Flashes de câmeras dispararam. Mãos apertaram smartphones. Mas Savannah não tinha terminado. Ela respirou fundo e então deixou um joelho cair no chão. O Darius Coleman, você quer se casar comigo? Um momento suspenso. Uma sala cheia de pessoas poderosas ficou em silêncio. Os flashes ficaram como estroboscópios. O Twitter explodiu. A CNN interrompeu sua transmissão econômica. E Darius, em meio a esse caos de emoções e holofotes, olhou para Savannah sem tremer. Permaneceu imóvel por um segundo. Depois, por mais um segundo. Como se estivesse analisando um mecanismo complexo. Então sussurrou, quase com um sorriso. Sim, mas já vou avisando, não estou usando um terno formal. Ela caiu na gargalhada. Uma risada de verdade. Espontânea. Ela se levantou com lágrimas nos olhos, e ele a abraçou. O público, inicialmente congelado, levantou-se para uma ovação lenta, mas sincera. Alguns ficaram comovidos. Outros, atordoados. Alguns, chocados. Mas todos, impressionados. Porque não foi uma jogada de relações públicas. Não foi uma ofensiva de charme. Era um momento de verdade. Eles não se casaram num castelo. Nem num iate. O casamento deles aconteceu em um hangar de aeronaves, onde tudo começou. Os convidados usavam trajes mecânicos ou vestidos de seda. Crianças riam ao redor de motores antigos repintados como esculturas. O buffet era simples, mas delicioso. E o altar improvisado nada mais era do que uma asa de avião suspensa por correntes, adornada com flores silvestres. Os votos foram trocados entre uma mulher no topo do mundo e um homem que escolheu permanecer na altura humana. Eles poderiam ter desaparecido no luxo, mas fizeram o oposto. Juntos eles fundaram a Iniciativa Coleman Whitmore, uma fundação dedicada à formação gratuita para jovens de bairros desfavorecidos para as profissões de aeronáutica, engenharia e mecânica de precisão. Um programa que combinava técnica de excelência, valores humanos e acesso real ao futuro. Savannah colocou sua influência e milhões em prática para obter resultados concretos. Darius trouxe seus planos, suas ferramentas, seus métodos de ensino e seu olhar sempre sereno. E Dario? Não, ele não se tornou CEO. A continuação de máquinas de reparo. Porque ele sabia de seu valor não dependia da opinião dos outros nem rótulos. Porque mesmo quando você é amado por um bilionário, nunca esquecemos o que somos no fundo, um homem de pé. Um homem que mantém as coisas sob controle quando tudo está instável. Um homem essencial.